Somos abelhas. Cada uma de nós carrega em si a memória de todas que vieram antes. Trabalhamos em silêncio e em coro, construindo mundos com asas firmes, corpos cansados e sonhos coletivos. Somos o zumbido que anuncia a vida. Somos o enxame que se move com direção e desejo. Somos mulheres em lutas. Como as abelhas, somos muitas. E juntas somos potência. Fertilizamos ideias, espalhamos coragem, damos sustento ao que é invisível. Nosso trabalho alimenta o Brasil. Somos mel, mulheres em lutas. O nosso enxame se espalha por muitos espaços. Viemos para ser conexão, para ser tempo de florada. Sabemos que a colheita exige união. Precisamos de amplitude para barrar o fascismo. Nosso projeto é a vida com justiça. Nosso horizonte é o futuro onde todas floresçam. Porque quando uma mulher luta, uma flor se abre. Quando muitas lutam, o mundo se transforma. Somos enxame. Somos enxame. Somos enxame. Somos enxame. Somos enxame. Trazendo na bagagem o feminismo popular. Zum, 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 somos 6, já somos 1000. As mulheres em luta, as abelhas do Brasil. Tá sendo muito mais potente do que as expectativas que todo mundo tinha, eu acho. Porque tá sendo muito emocionante poder ver diferentes gerações de mulheres feministas do nosso país reunidas com o intuito de conseguir construir um projeto que avance, né? Nós que somos da juventude estamos... Eu acho que tá todo mundo muito encantado em êxtase, assim, porque tá sendo muito lindo. Então acho que o Mel é um pouco isso, essa tentativa, essa busca de reviver a nossa história e construir o nosso futuro. Eu tava brincando com meu filho no parquinho, perto de casa, e chegou um áudio da Manu, na verdade, contando. A gente tem conversado muito, né? A gente conspira, a gente se acolhe muito, e ela falava dessa ideia de um festival Mel, Mulheres em Lutas. E ela ficou zoando assim, será que não vão achar que é uma coisa de festival de interior, Festimel? Eu falei, sensacional, melhor ainda, porque é bem popular. Aí ela valorizou a ideia de ser mel e tal, dessa discussão conectada com essa coisa das abelhas. E aí eu comecei a estudar as abelhas. E aí eu fui ficando fissurada, assim, porque se tornou maior do que a ideia de ser só uma sigla, sabe? Porque aí eu comecei a entender, nossa, elas produzem quase tudo que a gente se alimenta e ninguém tá nem aí pra elas. Então eu fiquei, nossa, é muito parecido com as mulheres. Estão na base da sociedade, tocando o trabalho reprodutivo, sustentando o trabalho produtivo, e todo mundo faz de conta que não existe. Talvez não exista nenhuma outra analogia tão forte para as mulheres de relevância e desimportância pública quanto as abelhas. Que as abelhas operam com essa coisa que não é individualista, ela é coletiva e ela é em rede, cada uma com a sua função, mas todas sabendo das funções de todo mundo. Usualmente os modelos sociais, eles vêm do individualismo, do indivíduo que ganha, que sobe, que é poderoso, e pensando nas espécies, de novo, como uma briga entre espécies, o predador, o que é. E na abelha não é isso, é uma atividade de resiliência e de coletividade. E essa transição entre o individualismo e a coletividade que precisa ser a virada política. Zum, 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 chegando pra somar, trazendo na bagagem feminismo popular. Zum, 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 somos 6, já somos 1000. Esse festival está sendo construído com as existências de todas essas mulheres. E acho que é isso que faz com que esse festival ele possa render frutos gigantescos. Tal qual as abelhas, né? A gente está polinizando um feminismo que seja um feminismo para todas nós. Esse foi criado com um olhar mesmo para nós. Não é um movimento aberto, foi um movimento pensado nas condições das mulheres, né? Como é que vai ser, como é que a gente vai fazer esse cuidado com quem tem criança, como é que a gente vai fazer esse cuidado com essa mulher que é idosa. Então hoje eu olho para algumas mulheres e falo, poxa, daqui a pouco vai ser eu aqui com outra juventude, com outras realizações, né? Então acho que o movimento ele só tem a ganhar.
O Festival Mel conseguiu trazer uma diversidade muito grande, regional, racial, enfim, é muito diferente todas as mulheres que estão aqui, os lugares que elas vêm, as suas trajetórias. Isso mostra uma coisa que eu acho muito curiosa, as pessoas tentam colocar o feminismo num bolo, como se fosse tudo a mesma coisa. Mas a verdade é que as mulheres são muito diversas e isso potencializa muito a nossa luta. Tem mulheres aqui que fizeram uma luta imensa para estar aqui. Pediram dinheiro emprestado para comprar passagem aérea, entraram em ônibus e viajaram por dias para chegar até aqui com suas delegações, fizeram questão de mobilizar campanhas financeiras para trazer os seus coletivos e eu acho que isso é uma grande vitória do movimento feminista. A palavra mel, ela vem disso, né? A luta, ela pode ser doce, sim. E o mel fortalece muito o sistema imunológico da gente. Então, eu acho que quando a gente pensa um festival desse, é pensar que a gente está se nutrindo, está se alimentando de uma substância que é a substância da coletividade. Eu acho muito legal esse sentido do encontro, sabe? De ver as pessoas se mexendo, dessa formação mesmo, das pessoas excitadas, sabe? Um lugar seguro. Então, tem muitas coisas bonitas, mas eu acho que o encontro é a mais bonita de todas elas. Amo minha gente, oi que uma noite. O que chegou foi as mulheres no romper. O que chegou foi as mulheres no romper. Oi, vamos ver se nós acaba com o resto da empreitada. Vamos ver se nós acaba. E aí a gente não tem como voltar para os nossos territórios acreditando em qualquer outra coisa que não seja que essa revolução já começou. Então a gente tem aquele sentimento assim do esperançar mesmo, de todo aquele trabalho, aquela caminhada das mulheres que não começou agora e que hoje se fortalece cada vez mais. Cara, eu choro o tempo inteiro ali, né? Até que eu tô com dor de cabeça de chorar. Porque as mulheres que ocupam o espaço público, cada uma delas é como se fosse um milagre, sabe? Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, porque nós somos o improvável. Imaginar mulheres que topam ocupar o espaço público, quando eu falo espaço público, não é ser parlamentar, né? É topar debater política, é topar... É o improvável. Aqui está mulheres sem medo de lutar. Aqui está mulheres sem medo. Então aqui a gente nos reúne para colocar um projeto de trabalho que seja para uma pulsão de vida mais potente para nós, para nossa sobrevivência, para nossa dignidade, para que aquelas que vão vir depois de nós também possam, mais do que só trabalhar, possam viver com toda essa dignidade, com toda essa pulsão de vidas, que também é nossa por direito. Essas mulheres, elas têm tanta convicção do sentido histórico, né? Da necessidade urgente de estarem juntas para produzir uma agenda visível para o Brasil, para que a gente saia desse lugar de, estão umas mulheres debatendo política, sabe? Elas estão debatendo política. Os homens que debatem uma política só para eles. É os homens que esquecem as crianças, é os homens que deixam os jovens negros morrerem. São os homens que não debatem a realidade concreta das pessoas, né? Uma mulher me disse esses dias, eles deixam as pautinhas para nós. E eu entendi o que ela queria falar. Mas as pautinhas no Congresso são as pautas de assistência, são as pautas de alimentação, são as pautas da saúde, são as pautas da educação. Isso é o principal. E eles não conseguem nunca enxergar isso. Eu acho que quando a gente tiver muito mais infraestrutura e condições de replicar, né, de interiorizar, vai virar esse enxame nacional mesmo. Eu acho que, por que não transnacional? Porque a gente está em confluência com a América Latina, né, com a diáspora negra pelo mundo, com tantas irmanidades, né, tantas possibilidades de hermanar com mulheres pelo mundo. Eu estou muito contente de ver isso acontecendo. Para mim, a palavra que resume é alegria, e é alegria política, né? Como a Márcia Tiburi formulou, assim, essa alegria de estar num espaço em que o fazer político faz bem.
Música